Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bom com vocês? Como está passando aqui no Paraná hoje, dia 20 de agosto? Tá chovendo bastante, tá chovendo desde terça-feira. E hoje nós vamos conversar com o professor Rodrigo Teles. Então, antes da gente começar a nossa conversa, por favor, curte o nosso vídeo aqui embaixo. Deve estar passando para esse ladinho aqui. Compartilha, ativa o sininho, nos segue no Instagram e no Facebook, no nosso canal Perturbação. Eu estou preparando algumas novidades para vocês, algumas coisas que vão incrementar o nosso canal. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Vamos ver o pessoal que está entrando aqui, dá oi para todo mundo. Olha lá, Alex, tudo bom? Olha, vamos esperar, o pessoal tá entrando. O professor Rodrigo já entrou, a Carol já entrou. Vamos ver, visualizar, Rodrigo. A Ana Popim já entrou. Olá, professor, tudo bom? E aí, meu querido, como você tá? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Chovendo bastante aqui em Maringá, mas tá tudo E, bem. e deve estar um pouco mais frio do que aqui, né? Tá bem friozinho aqui. Vai esfriar um pouco mais, de acordo com Porque o pessoal, as garotas do tempo, os garotos do tempo aí dos jornais, vai esfriar um pouquinho mais aqui, mas tá muito bom. Eu olha, gosto do clima frio, né? Quem me conhece sabe que eu amo friozinho. É... Mas aqui vai começar a esfriar mais. E aí, também tá esfriando? aqui tá começando a esfriar já, e se vier aquele frio que o povo tá falando que vai nevar e tudo mais, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, cadê essa neve? Cadê esse povo que tá acontecendo? Aí você começa, né? E é chuva de gafanhoto, é tornado, e é neve, e daqui a pouco você não sabe. Eu tava fazendo uma brincadeira com uma amiga minha essa semana que ela falou, nossa, quanta notícia, né? Eu falei, querida, a Lua entrou em 2020, só pode ser. Então, assim, né? É um karma, coisa assim, maluca, que meu Deus do céu. Eu já tô vendo algumas pessoas, a Ju, uma amiga minha, tá aqui. A Carla também, tá uma galera aqui. E aí, o Marcos está entrando. Queria agradecer, primeiramente, você por ter aceito falar nessa live, essas lives que eu estou convidando alguns colegas para tratar sobre temas de ensino jurídico, para o pessoal não desanimar da faculdade, para ver como que a Pois é. vida não é tão simples assim. Então, eu convido alguns colegas que eu sei que gostam de auxiliar esses novos integrantes do mercado de trabalho. Então, eu queria agradecer muito, sei que sua vida está super corrida, eu vejo vários cursos que você anda promovendo, gravação de aula e livro. Nossa, tem hora que eu vejo e falo, nossa, como o Rodrigo consegue fazer tudo isso, meu Deus? É muita coisa, é Vou muito falar, trabalho. quando eu descobrir, eu te aviso. Tá, me manda assim, se você tivesse uma agenda, uma escala, né? De como você faz para dar conta disso. Mas como regra, não, como de costumeiro aqui das nossas lives, eu sempre peço para o professor convidado falar como que foi a trajetória acadêmica dele e como que se deu essa trajetória acadêmica para inspirar os alunos que estão nos assistindo. Você poderia contar para a gente como que foi a sua trajetória acadêmica? Sim, vou aproveitar a oportunidade para dizer muito obrigado pelo convite. Quero dizer para você que é uma honra estar aqui no seu canal, é uma honra estar aqui conversando com, enfim, os nossos convidados, com o pessoal que está conosco. E é muito engraçado porque eu hoje estava gravando aqui na escola, né? E Jana Claire, seja bem-vinda, boa noite. Estava hoje na escola gravando, as gravações a gente se atrasou, eu acabei ficando na escola para gravar mais um vídeo e estou aqui nesse exato momento na biblioteca da escola gravando essa live. E estava conversando com o pessoal sobre trajetória acadêmica agora, antes de subir. Olha que coisa louca, porque estava no telefone, né, com você falando sobre isso e eles estavam ouvindo também e a gente estava conversando. E a minha trajetória começa pelo fato de não ter, né, necessariamente escolhido o curso de Direito.
e acabei primeiro fazendo um técnico em administração, onde eu tive contato com o curso de direito. Depois do técnico em administração fui para a faculdade de direito. Lá eu tive experiência com duas matérias, sendo a primeira direito de família e sucessões, principalmente na parte de contato humano, porque eu trabalhava com essa matéria ligado aos temas de conciliação. Então eu fazia, às vezes a gente tinha 18 audiências de conciliação em um dia, e eu fazia audiências de conciliação do que a gente chamava de alimentos de balcão, que eram defensores. Então era aquela loucura gigantesca de defensoria pública, de defensor público, de estagiário de defensoria pública, estagiário de administração, estagiário de juiz, e um monte de gente atendendo, 18 audiências numa tarde. E aí eu olhava para aquilo e eu falava assim, oh, meu Deus do céu, e a gente dando conta de 18 audiências. E aí os pais eram citados, né? E isso tudo por papel, aquela zona, assim, isso é 2000, eu tô falando 2000, 2010, 2011. Os pais eram citados, eles não apareciam, e eu aprendi com um promotor público aposentado. Gente, saudades daquele homem. Aquele homem realmente nasceu para o que fazia. Eu aprendi com ele, assim, a gente precisa dar chance para as pessoas, Rodrigo. E aí ele pegava o telefonezinho dele, ligava, chegavam as mães, né, cobrando os alimentos dos filhos, aí ele pegava os pais citados só, ligava do telefone dele, falava, oi fulano, meu nome é fulano, eu sou aqui conciliador, e eu tô aqui com a fulana, né, mãe do seu filho, e o senhor foi citado, a gente pode trocar o seu horário de agora para daqui 2, 3 horas, e o senhor vem e encontra a gente? E a gente conversa ainda hoje, o que aconteceu que o senhor não veio? E aí eu ficava olhando para aquilo e falava, cara, isso é que é vontade de resolver problemas, sabe? Isso é que é vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí ele convencia as pessoas a aparecerem lá, e depois eu peguei esse hábito também, aí eu tocava o telefone pro povo e falava, ó, tô aqui te esperando e tal. Aí eu olhava pra mulher e já falava assim, né, ó, vamos mais pra tarde aqui, vai lá, dá um rolê, toma um café e tal. E aí ficava. E a gente fazia audiência, então muito contato humano e muito jogo de cintura, muito jogo de cintura. Olha, outro dia me perguntaram qual foi o caso mais maluco que eu vi na minha vida e eu vi um povo brigando por uma nota de um chuveiro da Fame de R$ 53 uma vez. Que foi uma coisa assim, fora do planeta Terra. Aí eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, gente, só um segundo, exercício de empatia, isso faz diferença, isso faz sentido para eles. E aí depois eu fui trabalhar com direito assistencial, com assistência social para pessoas idosas e pessoas com deficiência, e com direito previdenciário, né, com aposentadoria, pensões e INSS. E aí eu entrei num ramo cuja clientela me é muito do trato, né, complicada de um lado, porque tem uma dificuldade muito grande de compreender o de seu direito. Por outro lado, é uma clientela cujo processo de conversão e trazer o cliente para o escritório não é difícil, porque você consegue fechar contrato com uma certa facilidade. Por outro lado, a execução do processo é certa, porque a gente sempre recebe no final. Por outro lado, é a advocacia. E a advocacia é um negócio que é assim, né? Você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Você não sabe quanto que entra, você sabe quanto sai, mas você não sabe quanto que entra, você não tem certeza de como funcionam as coisas, e aí você precisa ser empreendedor, você precisa entender de tecnologia, você tem que atender cliente, e aí reza a lenda que você tem vida pessoal. Tem que ter. Eu acho que tem que ter, pelo menos. E aí eu, enfim, né, Nemésio, seja bem-vindo. E aí eu comecei a ver, né, uma construção de carreira que você tem que continuar estudando. Tinha sonho de ser professor e queria ser professor e acabei me tornando professor no lato sensu e, enfim, professor de prática, graduação e me dividindo, né, entre essas duas carreiras. Mas foi uma construção de carreira feita com muito esforço, com muito estudo, né, para poder entender a matéria que eu trabalhava. Por outro lado, foi uma construção de carreira feita com muita empatia para entender a experiência do outro e do próximo e para poder lidar com essas pessoas. E em um terceiro ponto, foi uma experiência de carreira que, como eu escolhi a advocacia, demandou muito de mim aprendizado sobre gestão e aprendizado sobre empreendedorismo. Principalmente em matéria de empreendedorismo para fins de, isso é muito importante, ser dono do meu negócio. E me lembra na matéria de direito do trabalho, né, do princípio da alteridade, né, de você assumir o risco da sua operação. E
E é muito louco porque quando você efetivamente abre o seu escritório, você começa a contratar as pessoas, e você tem salários para pagar, e você assume a responsabilidade daquilo, e aquela porta tem que se abrir, aquela porta tem que se fechar todos os dias, e os prazos têm que se cumprir. E aí você vira e fala assim, gente, como empreender é uma obra de gente corajosa. E aí, nesse sentido, quando as pessoas virem falar assim para mim, ai, não, olha, eu quero prestar um concurso público porque eu quero segurança. Eu só lhe falo, não te julgo. Tá tudo bem. Então, Olha, assim, ó. É, pai, quando mas eu... normalmente ela Aham. demanda conhecimento para além. Mas essa é uma construção. Hoje, manteria a minha advocacia, sigo sendo advogado, amo de paixão, mas entendi que precisei de mais conhecimento do que o jurídico e que a faculdade não me preparou para isso. Aliás, de forma alguma. Aliás, eu nem sei o que a faculdade fez por mim, mas deu diploma lá e habilitou para a profissão junto com a OAB. Então tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo sossegado. Deu tudo. Graças a Deus. Eu escuto bastante aluno chegar assim, né, na graduação. Eu sempre dei aula mais para o primeiro ano, depois de um tempo que eu fui lá para o terceiro, quarto ano. Mas assim, no primeiro ano os alunos chegam todos afobados, né? E aí ele tem aquela dúvida, como escolher uma carreira? Porque eu acho assim, que a gente sai do ensino médio lá com os seus 15, 16 anos, e essa cobrança de qual faculdade fazer e qual rumo tomar na vida é tão pesado, é uma dúvida que eu passei enquanto adolescente, aos 16 anos, de 16 para 17 anos, e depois que eu entrei no curso de Direito, eu me fazia a pergunta, o que fazer? Porque tem sempre aquela historinha, né? O leque de profissões, mas tá, o leque a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu quero saber assim, como escolher uma carreira. Eu tenho colegas que entraram na graduação, eu vou ser juiz. Já saíram lá na frente, não quero ser juiz, mas nem com reza brava. Você é advogado. Eu já vi gente querendo ser advogado, mas se apaixonou pelo Ministério Público, quando teve aula de Ministério Público. Eu quero o Ministério Público. É isso que vai de encontro com o que eu sempre acreditei, com o que eu sempre quis. E aí eu vejo essa mudança e eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como que escolhe uma carreira? Eu acho que a escolha da carreira passa pela sensibilidade de você se entender. Eu sei que pode parecer agora uma fala muito mindfulness, né? Baixe um aplicativo de meditação no seu telefone e eu realmente não quero soar assim, então me perdoem os nossos ouvintes. Mas, exemplo, eu sou imediatista, é da minha natureza. E para você passar num concurso de magistratura, de Ministério Público, uma carreira superior, uma carreira média, você vai ter que sentar e parar e estudar durante muito tempo. Eu gosto de resultados para ontem. Não consigo dar conta de ficar sentado ali, né, parado esperando 1, 2, 3, 4 anos. Só de pensar me dá uma gastura. Então, isso é uma característica minha aplicada a uma natureza do processo profissional. Já em relação ao exercício da advocacia, não. Por mais que um processo demore, a advocacia gira todo dia. Então, tem uma característica minha de me conhecer e, neste caso, me conhecer ajuda a entender como eu lido com a escolha de carreira. Porque algumas carreiras também vão me lembrar no meio do caminho que me preparar para elas e exercer elas demora mais ou menos tempo, dá mais ou menos trabalho, gera mais ou menos construção ligado, né? Uma construção de longo, médio ou curto prazo. Por isso que as pessoas seguem muito para a educação lato sensu e pouco para a educação estrito sensu. Porque, por exemplo, gente imediatista surta na educação estrito sensu. E você, por exemplo, nesse caso, pode falar muito bem sobre o processo de construção de educação estrito sensu, porque você sabe o preço que se paga em anos. Eu sempre escutei assim, que quando eu falava assim, eu vou fazer mestrado, 2 anos ainda depois que formou? Eu falei, não, vou fazer mestrado e doutorado. 2 anos, mais 5 anos de doutorado, você vai fazer outra graduação? Eu falei, não, não é outra graduação. É doutorado. Então, assim, não aguento. Nossa, pra quê? E eu já escutei gente falar assim, mas você está estudando demais. Onde você quer chegar? Para que fazer tanto curso? O que você vai Eu que fazer estou com no, isso?
Eu que estou no segundo pós-doc, tem gente que fala assim, mas você já não é pós-doutor? Eu falo, meu filho, pós-doutor nem título não é. Acabou no doutorado, título é ali, doutor. Pós-doutor é uma invenção para você continuar estudando. E não é, na verdade, não é invenção, né? A gente fala invenção, mas ele não te dá título, ele te dá a possibilidade de você pesquisar mais, de você ir mais a fundo no seu tema, de você ter tempo para fazer isso, né? Então, assim, pesquisa, demanda, eu fui estava num grupo de pesquisa, estou ainda no grupo de pesquisa lá na Irlanda, onde a professora ela faz uma rotatividade há mais de 10 anos para ter respostas daqui 10 anos. Então, assim, ela está Nossa. acompanhando. Então, assim, ela pegou um ano determinado, viu quantas crianças nasceram naquele ano, e ela quer determinar, por exemplo, ela quer responder, tentar responder a pergunta se a ausência de afeto dos pais geram adolescentes propensos ao suicídio. Então ela vai começar, ela falou agora que os minhas criancinhas estão adolescentes, estão entrando aos 12 anos, então eu vou começar agora a descobrir se aquele tipo de pai há 10 anos atrás prejudicou, e se prejudicou, se for por causa do tempo, se for por causa da tecnologia. Então ela está assim desesperada, porque agora começa a realidade dela. Então E vai escolher uma começar carreira ali é muito complicado, muito difícil. muito. E cada qual dessas carreiras vai demandar que você tenha um período de maturação, um período de construção delas. E cada qual dessas vai demandar, né, que você tenha uma certa paciência, por exemplo. Algumas carreiras naturalmente vão demandar que você lide mais com pessoas, e pessoas extrovertidas vão saber fazer isso melhor. Outras vão demandar que você lide mais com conteúdo, pessoas introvertidas talvez façam isso melhor. E essas características, para mim, são muito importantes. Então, hoje, se eu tivesse, né, no começo do curso de Direito, acho que eu me daria esse conselho. Eu seria atento às minhas características pessoais. Eu olharia para dentro. Talvez eu tenha feito isso um pouco de forma, talvez autodidata, de forma talvez um pouco mais pré-estabelecida. Eu me sinto muito aquele vendedor de Yakult de porta em porta da década de 90 que para e conversa com todo mundo, sabe? Eu sou essa pessoa na vida. Na verdade, assim, eu tenho certeza que eu sou essa pessoa. Eu tenho certeza que, tipo, essa é a profissão que tem a minha cara. Porque eu realmente teria ido de porta em porta vendendo Yakult, conversando com o bairro inteiro. Porque, na verdade, o que eu gosto mesmo é de gente. Essa é a minha história de vida. Então eu paro, eu converso mesmo, eu converso, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, quando eu falo de novo, eu falo de novo. Aí eu me invento história, eu me invento história. Eu gosto de gente, eu gosto de falar com gente. Então é por isso que eu tenho contencioso de massa, é por isso que eu dou aula, é por isso que eu sou professora, é por isso que eu gosto de rotatividade. Isso está na minha natureza e fez sentido. Também faz parte, né, do meu valor central, ajudar os outros, então a construção pela assistência social. E aí vai se desenvolvendo, mas você tem que trazer o seu porquê para dentro da sua construção de carreira. E aí depois disso, naturalmente, vem a construção das matérias, dos temas que lhes são mais afetos. E aí Sim. chamaria a atenção das pessoas, que é vivência. Eventualmente, de vivência, você encontra a primeira matéria e nessa matéria você se encontra. E eu poderia usar esse exemplo, por exemplo, relacionamento. Tem gente que encontra primeiro namorado, namorada, namora, noiva, casa, vive o resto da vida, vai e tal. Parece um filme lá de romance lindo, maravilhoso, bem Disney. Tá tudo bem. Tem gente que faz esse caminho uma vez só. Tem gente que não, já vira aqueles filmes assim, né, de comédia romântica bem, tipo, bem várias desventuras até que eventualmente alguma coisa dá certo. Ou seja, você vai passar por várias áreas. O que eu quero dizer é, para algumas pessoas, a paixão por uma matéria e a manutenção dessa matéria vai eventualmente ocorrer desde o primeiro momento. Para outras pessoas, elas vão passar por mais de uma matéria para poder ter vivência, mas de qualquer forma, tenha você mais ou menos matérias no seu currículo, para todas as pessoas, né, depois de compreendidas as características pessoais, eu acho que aí é vivência. Então, assim, né, Mark Twain estava certo quando escreveu que a única forma de você romper com preconceitos e você romper com uma mente fechada é, por exemplo, viajando o mundo. E eu diria para vocês aqui, né, não querendo lançar tendência na nossa live, a única forma de você descobrir efetivamente se você gosta ou não de um tema, ou de uma matéria jurídica, ou de uma área de prestação de serviço, ou de um ramo de trabalho jurídico,
é efetivamente tentando descobrir você ou com pessoas próximas a você, mesmo que em um trabalho esporádico, um trabalho eventual, se você tem correlação com aquilo. Se aquilo vai fazer sentido para você. Vai fazer um trabalho social ou vai fazer um trabalho, por exemplo, de meio período, vai dividir em 2 ou 3 atividades, principalmente aluno primeiro-anista, que está com tempo sobrando, alguns deles. Meu, se estão com tempo sobrando, vai trabalhar de graça. Olha, que tem gente procurando gente para trabalhar de graça, não é brincadeira. Bata na porta e fala, ó, eu quero trabalhar de graça. Vai lá e fala. E chega, assim, ó, se você está me ouvindo, se é primeiro-anista, chega e fala assim, ó, eu não vou te deixar na mão, então, assim, eu quero fazer um acordo aqui. Eu quero descobrir se eu gosto de trabalhar em escritório de advocacia. Então, a gente vai fazer um acordo. Eu vou trabalhar no seu escritório, tipo, pode trabalhar por 6 meses. Se eu odiar o trabalho, se eu odiar, eu não vou te deixar na mão. Então, a gente faz um acordo. Para acordo de cavalheiros, né, também. Porque o coitado do outro abençoado que contrata também não pode, né, ficar ali na mão no meio do caminho, porque às vezes conta. Então, isso já ajuda também a entrar na vida adulta, né, com coerência. Então a gente tem Responsabilidade. responsabilidade. Acordo de cavalheiros. Vai lá e se oferta. Eu, Rodrigo, hoje, se pudesse fazer isso no sentido, né, de. É que eu tenho muitas responsabilidades. Mas se eu pudesse fazer hoje, tivesse todo o tempo livre, né, de um primeiro-anista, que não tem ali as responsabilidades, que não tem todas essas condições de trabalho, de empresa, nossa, bateria umas portas e falaria, ah, posso trabalhar de graça? Só para poder aprender e descobrir se é legal? Porque o tempo vai passando, você vai se especializando e seguindo carreira, e aí você depois vai olhando para outras carreiras e outras matérias e fala, meu, deve ser legal fazer isso, deve ser interessante fazer aquilo. Não que você não goste da sua, mas a gente vai vendo que existem novos horizontes. E a juventude é feita para testar horizontes, né? Eu sempre recomendava para os meus alunos assim, ah, professor, eu quero advogar em penal. Então, selecione os advogados penalistas da cidade, vai bater um papo com eles, vai se oferecer para fazer um estágio, verifica se ele tem um estágio disponível, pede para fazer uma experiência de 2 meses, um mês no escritório, ou 6 meses, para ver se você gosta. E aí eu já tive alunos que foram e falaram, nossa, professor, não sirvo para isso, principalmente na minha área, que é direito de família, então tinha gente que chegava lá, ah, professor, não sirvo para isso. Esse negócio de brigueiro de família, de mulher que traiu com o marido, que vai lá só 500 vezes pro escritório por causa que o marido traiu ela e que ela não vai largar dele, não serve para mim. Eu falei, então, meu querido, você precisa saber o que serve para você. E uma forma de você saber é você convivendo com aquilo. Se você quer ser juiz, então vai num gabinete de um juiz, conversa com ele, verifica, seja educado, seja prestativo, vê se tem alguma vaga, vê se você consegue conversar com secretária, com estagiários, com alunos já dos anos superiores, no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, para você conversar com eles para ver se eles estão trabalhando, se ofereça. É dar a cara mesmo. Eu conheço muito advogado aqui em Maringá, em região, que fica muito feliz em receber um currículo das mãos da pessoa. Eu sei que hoje, com a questão da pandemia, é muito complicado, mas tem gente que assim, não vai pessoalmente ao escritório, ou não se interessa, até os próprios professores. Tinha muitos alunos que chegavam para mim, ou que chegavam para colegas, ah, você pode distribuir esse currículo para mim? Eu falei, meu filho, calma, quem tem que distribuir é você. Então, assim, Ó, tem cara de. dá essa cara a tapa, entendeu? Os nãos pertencem à carreira da pessoa. E aí, tinha uma certa angústia de pessoas que sabiam o que queriam fazer e pessoas que não sabiam o que queriam fazer. Só que aí tem sempre o profissional do futuro. Nós estamos numa época em que a pessoa que não sabe mexer em tecnologia, ela está começando a ficar para trás. Tem uma autora, uma palestrante, uma TEDx, das plataformas TED, a Marta Gabriel, que ela fala que eu adoro ela, que ela trabalha essa ideia de que o robô não vai te substituir, mas você precisa se renovar. Eu gosto muito da palavra se reinventar. Como que eu vou me reinventar enquanto profissional? E eu queria que você conversasse, me desse dicas ou falasse para o pessoal aí como que ele se reinventaria enquanto profissional
pensando, estou estudando e daqui 4, 5 anos, daqui 3, daqui 2, o ano que vem, 2021, vou estar no mercado de trabalho. Preciso de um diferencial. O que seria isso? Você que está aí já trabalhando, tem vários cursos aí que eu vejo, escritórios organizados, G Suite. Eu tenho muita gente que fica perguntando, o que é esse negócio de G Suite? Antigamente a gente fazia curso de Word, Excel. Eu fiz curso de Excel, gente. Eu tenho certificado do Excel. Eu fiz curso de Excel, MS-DOS. Ninguém sabe o que é DOS hoje em dia. Tá? Digitação. Tem gente que fica catando milho assim Então, assim, eu fiz um monte de curso. Pra você ter noção, a minha mãe tá aqui, depois ela pode. Não estou mentindo. Eu já fiz curso de front page e já fiz curso de CorelDRAW. Agora eu estou fazendo curso de Adobe para aprender a mexer no Adobe, porque assim, eu adoro a questão de arte. Então, assim, que profissional do futuro é esse que se espera? Não dá, tá rindo da minha cara, né, Rodrigo? Mas, não, eu comecei usando Corel 97. Eu usava o Windows 98, o Windows 95 foi o meu primeiro. Windows 95 era um da tristeza. Pra nós, a gente é da época da tela azul, a gente sabe que é uma tela azul. Sabemos que é uma tela azul. Vou falar uma coisa pra você, porque esse negócio, caiu a ficha, o pessoal fala, quem é novo não entende. Querido, com tecnologia você tem que olhar pra você e falar, deu tela azul. Aí você sabe a idade dela. Essa é a verdade. Com certeza. Você quer ver uma pessoa da Pane? Manda pra ela um GIF de tela azul. Mas, a priori, eu quero aproveitar e fazer um comentário sobre a Marta. Palestrante, autora, TEDx. Mas eu sempre falo assim, quando eu falo da Marta, eu falo diva, soberana, poderosa. Eu conheci ela num TED aqui em Maringá. Ela fez um TED aqui. Maravilhoso. A Petrolina dá uma aula. E a Marta foi para Petrolina dar uma palestra. E nós fomos de Guarulhos a Recife, de Recife a Petrolina, sentados um ao lado do outro no avião. E eu nem sabia quem ela era na face da terra. Tipo, eu só olhei e falei assim, moça simpática. E assim, ela é linda, ela é maravilhosa, alta, né? Imponente, assim. Aí eu olhei assim pro lado, nossa, moça simpática, né? Bom, como vocês sabem, eu sou vendedor de Yakult, né? Então, basicamente, o que eu fiz? Oi! Gente... E aí, atrasou de Recife para Petrolina. Cláudio, querido, boa noite. E o nosso voo atrasou. E eu fiquei horas e horas e horas e horas conversando. E nós ainda pegamos o mesmo voo de volta. Eita! E nós de Petrolina. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir conversando com ela na ida e voltar conversando com ela. Queridíssima. Queridíssima. E aí, eu comecei a seguir ela e depois eu comecei a ler um pouco mais das coisas que ela escrevia e semana passada ela fez uma escrita na internet que a tecnologia não vai nos substituir, porque as humanidades do homem não podem ser substituídas pela tecnologia. E outra coisa, as tecnologias resolvem problemas sob demanda. Então o problema surge e você cria tecnologia, o problema surge e você cria tecnologia. O homem, sim, é capaz de lidar com as condições humanas e o homem, sim, é capaz de antecipar questões. Então, as questões humanas não vão ser sobrepassadas pela tecnologia. E, para além disso, essas competências do futuro, elas me chamam a atenção, a primeira delas. E aí eu vou chamar a atenção de vocês. Curiosidade. O profissional que vai sobreviver no futuro é curioso. O profissional estagnado, o profissional que não tem curiosidade, o profissional que não tem vontade de aprender, ele está fadado a parar no tempo. A curiosidade é a mola propulsora que vai levar as pessoas para o futuro, não há dúvida sobre isso. Porque pessoas curiosas são pessoas que estão dispostas a aprender mais do que sabem, então só sei que nada sei, e mais do que não sabem. Vou dar um exemplo para você. Hoje eu cheguei naquela fase que eu entendo um pouquinho de edição de imagem, eu entendo um pouquinho de direito previdenciário e de direito assistencial, eu entendo um pouquinho de traqueamento de dados digitais para colocar no Google Analytics. Outro dia, no final de semana, eu montei um site
E aí, depois eu tava dando uma olhada que eu estava montando umas planilhas dinâmicas no Excel outro dia, aí outro dia eu estava fazendo gestão de projetos digitais para montar uma campanha, aí depois outro dia eu estava montando um fluxo de trabalho, aí no outro dia eu estava trabalhando na editoração do meu livro, aí eu comecei a notar e falei assim, cara, e tudo isso nasce do processo de curiosidade, de querer aprender mais, de querer ver mais, de querer construir mais. Óbvio que eu só agrego, né, ao meu entorno as competências necessárias para me desenvolver e me desenvolver profissionalmente ligado aos temas e às áreas que eu tô vivendo, né? Então, assim, você não vai me ver naturalmente fazendo um curso, por exemplo, né, para poder aprender a entubar alguém, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, limites também. Então, assim, a primeira coisa que eu, Rodrigo, entendi para mim. Como profissional e como ser humano, eu preciso ser organizado. Isso eu trouxe do técnico em administração. Então, organização e gestão são coisas muito importantes na vida dos homens. Óbvio, né? Você pode viver na sua bagunça organizada, sem prejuízo nenhum. E eu, inclusive, diria para você, seja feliz se você vive nela. Mas quero dizer que você não vai necessariamente conseguir dialogar, né, aos nossos ouvintes. Vocês não vão conseguir dialogar com o mundo externo numa bagunça organizada e Eu viver em vejo sociedade. muito, eu vejo muito assim, lógico que generalizações é complicado, mas as mulheres, as meninas, elas são muito mais organizadas no sentido de planejamento de carreira do que necessariamente o homem. Eu acho os homens um pouco mais bagunçados com isso. É E que, aí, digo, perdão, desculpa até te comentar, generalização é complicado até que a gente fala entre mulheres e homens. Aí toda generalização é válida, porque geralmente mulher dá de 10 a 0 em homem de qualquer jeito. Então, assim, qualquer generalização que você pegue um homem ou uma mulher, geralmente as mulheres passam na frente dos homens, são. 99,9999999, acho 100%, né? Vamos já chegar aos 100%. Separa dois homens e aí o resto realmente, tipo, era mulher mesmo, assim. Elas realmente são. Assim, gente, olha, eu vou falar uma coisa: Mas mulheres são um exemplo incrível. eu assim, estudando bastante assim, feminismo, gênero, eu vejo isso por uma questão assim de luta pessoal das mulheres. É a organização em casa, a organização na família, a organização no trabalho, essa tripla, quádrupla jornada, quíntupla jornada que as mulheres fazem, elas são muito mais focadas do que o homem. E isso é lógico, né? Estou falando de modo generalizado. Lógico que tem alunos que são muito focados e alunas que não são tão focadas. Mas eu vejo assim um enfoque maior nas mulheres. Até, estatisticamente falando, mulheres é um número maior dentro do ensino superior. Então, não tem nem o que Sim. falar com relação a isso. O homem não chega nem não é a maioria no ensino superior. Mas, desculpa te cortar, voltando à questão do profissional do futuro. Sim. E esse profissional do futuro, ele inclusive vai precisar começar a dialogar em matéria de gênero. Óbvio que a gente aqui faz um recorte binário de gênero, né? E eu vou aproveitar esse recorte binário a despeito de não pensar de forma binária. Mas como o mundo ainda é muito binário, esse profissional binário, né, homem, ele vai precisar começar a dialogar com essa ideia das mulheres no mercado de trabalho. Porque, assim, eu tive uma turma de pós-graduação que eram 42 alunos, sendo que 41 alunos eram mulheres e um aluno era homem. As mulheres, elas não vão dominar o mundo quando a gente fala brincando, elas vão. As mulheres Já vieram para poder já dominaram, assim, na verdade. Eu acho que as mulheres estão sendo discretas, essa é a verdade. E aqui tenho uma amiga que ela falou assim, que ela não quer assim. Como é que ela não quer assim uma revanche com os homens. Ela, na Ah. verdade, se ela fosse pedir uma indenização, a gente já estaria morto. Ela só quer igualdade. Eu não sei, eu tenho algumas amigas que elas são um pouco revanchistas, assim. Mas eu acho que as mulheres já dominaram, de certa forma, o mundo e vão cada vez mais processos de equidade, de construção, mas sim, em gêneros a gente vai Eu, estar. eu, eu acredito sim de que esse profissional do futuro ele precisa entender de gênero e ele precisa dialogar em gênero, entender o local de fala, entender o local de estado do outro, as vulnerabilidades dele e as vulnerabilidades do outro. É um dos requisitos importantes aí para esse profissional do futuro. Um profissional do futuro que não trabalha essas questões de gênero, ele vai começar
a ter problemas, assim, na questão enquanto profissional, não enquanto pessoa. Aí não vamos entrar no mérito pessoal, mas enquanto profissional. Porque enquanto pessoa, ele vai ter que lidar com as relações dele individuais e humanas, mas enquanto profissional, ele vai ou ser, infelizmente, né, porque isso é um problema, isolado do convívio profissional, ou se ele, por exemplo, for um empreendedor e ele trouxer pessoas para o convívio dele, essas pessoas ou não vão ficar e a taxa de rotatividade vai ser muito alta, ou ele eventualmente talvez até tenha prejuízos, né? E gere prejuízos para essas pessoas, inclusive nessas relações de convívio. Então, assim, as pessoas elas vão precisar ter o exercício de mais empatia. Como habilidades socioemocionais, a empatia, o respeito por gênero, o respeito por background social, a compreensão das diferentes estruturas, por exemplo, né, ligadas a questões históricas, a questões de gênero, né, a questões de, por exemplo, outros tipos de construção e espaços de fala são necessárias. A questão de construção de tecnologia vai ser muito importante também, uma vez que, por exemplo, eu trouxe da administração essa ideia de gestão e organização. Outra coisa, eu sou, assim, uma pessoa muito ligada à tecnologia. Tecnologia é uma coisa que me encanta. Então, eu já sou uma pessoa que tem um escritório de jeito que trabalha para pessoas físicas no contencioso de massa, mas é 100% digital. Como que isso aconteceu? Né? Um recorte para os nossos ouvintes. Eu abri um escritório, né? Comecei a trabalhar no escritório e eram clientes pessoas físicas. E essas pessoas precisavam trazer os seus documentos e a gente precisava distribuir os processos e a gente precisava, né, dar andamento nesses processos e essas pessoas precisavam ser atendidas, mas eu queria dar aula. E eu fui logo arranjar um trabalho dando aula, o quê? Dando aula no Brasil inteiro. Então, assim, eu dava aula em 20 estados no Distrito Federal. Eu pegava em média 100 voos por ano. Então, assim, gente, é assim, eu pegava um voo a cada 3, 4 dias, era uma coisa bizarra, bizarra, bizarra. Então, assim, pra vocês terem ideia, eu cheguei num ponto que eu decorava o rosto dos comissários, eu decorava o número dos voos que saíam e chegavam. Eu cheguei num ponto que eu decorava o horário de chegada e o horário de partida dos voos. Eu sabia a quantidade de saídas diárias de coisa. Eu sabia o horário que ia demorar para chegar aeroporto, eu sabia as frequências diárias, eu sabia as rotas novas, eu sabia as rotas que iam ser fechadas e como isso me prejudicar. Eu sabia os melhores aeroportos. Às vezes eu dava dica para as pessoas: não vai por esse aeroporto, porque essa passagem é mais cara, mais barata. Faz por outro aeroporto, ó, a conexão vai ser menor. Eu daqui a pouco estava quase operador de tráfego. E aí assim, aí eu virei e falei assim: gente, eu tenho que advogar, né? Porque eu fiz curso de direito e eu queria ser professor ao mesmo tempo. E aí eu precisava cuidar dos meus processos. Só que daí quando você trabalha viajando, tu arranja milha, assim, em cascata, é uma coisa louca. E aí você sobe de categoria. E aí você começa a ganhar milhas, tipo, com 25% a mais, com 50% a mais. Aí eu comecei a viajar, tipo, 5 continentes. Aí comecei a sair do país, é assim, né? Começou uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. Aí, tipo, ano passado eu já tinha saído do país, tipo, 7 vezes, 8 vezes no ano. Aí já começou Aí virou farra, virou zona, virou bagunça, total. Aí, tipo assim, vou passar a Páscoa fora do país, vou passar o feriado da independência fora do país, porque você não paga. Então, assim, virou festa do caqui. Só que na versão milhas e passagens aéreas. E aí, o que acontece é o seguinte, e nessa brincadeira, tendo que advogar. Então, o que eu fiz? Eu lá atrás, peguei toda essa adaptação com tecnologia, falei, meu, vou parar de receber papel, vou transformar tudo em digital, vou criar sistemas de atendimento, colocar tudo em fluxo, trabalhar com pessoas, organizar a estrutura do escritório e vai ser digital. Então, hoje, os nossos contratos são assinados digitalmente, os nossos documentos são assinados digitalmente, os nossos processos são digitais, os nossos fluxos de trabalho, todos os nossos documentos estão em nuvem. Ninguém usa computadores desktop, a gente só usa computadores de laptop. A gente não usa softwares, tudo é usado em sistemas de abas de navegação. Então, assim, é tecnologia simples, fácil de usar, barata. Você agrega com software de gestão de processos e a partir daí você, óbvio, né, adapta não só tecnologia, mas a tecnologia certa para o local de trabalho certo. E no meio do caminho, até então, o que eu tinha feito? Tinha construído uma carreira de advogado. E aí, no meio do caminho, eu tinha construído uma carreira de professor de direito previdenciário e direito assistencial. E tava, tipo assim,
metendo o louco, Brasil pra cima, Brasil pra baixo, tipo, dando aula e advogando. E ao mesmo tempo, consegui fazer o quê? Tipo, tava ganhando dinheiro dando aula, tava ganhando dinheiro na advocacia e tava conseguindo contratar mais pessoas pro escritório. Aí fui começar a estudar o quê? Inteligência emocional e gestão de gente. E aí, quando a gente vai estudar inteligência emocional, o povo já pega, né, essa ideia do profissional do futuro e já vai beber logo na fonte de quem? Já vai beber logo na fonte de Daniel Goleman, que vai, né, na década de 90, escrever inteligência emocional. Aí eu já olhei para aquilo e falei assim, gosto, uso, leio, li, mas eu preciso voltar um pouquinho para trás. Aí eu voltei um pouquinho e falei assim, não, calma aí, só um segundo. Voltei para Rolumei, década de 50. Comportamento humano, voltei para ansiedade, voltei para empatia. Vou um pouquinho mais para trás, Lacan, Jung, um pouquinho de Adler, né? Por exemplo, Adler é um cara que quase ninguém conhece, mas Adler tem uma tese incrível. Adler fala que primeiro trauma não existe, não existe trauma. Adler nega a existência de trauma. Adler fala, olha, para começo de conversa, trauma nem existe. Pode parar com a porcaria. E Adler alega na tese dele, Adler é da época do Freud, né? Eu adoro Adler, gente. Adler fala que o problema dos seres humanos são que o problema de um ser humano é que outro ser humano existe. Credo, que eu sou sozinho. A tese do Adler, ela é tão inteligente, e o Adler fala que basicamente vai haver senso de inferioridade baseado nas relações humanas, que vai gerar complexo de inferioridade baseado nas relações humanas, e que o que você precisa é se tratar como pessoa para não se sentir inferior em relação a outra pessoa. E que você começa a cuidar de você. Lacan vai falar, e aí depois eu voltei para Lacan, para fala. Bom, nessa brincadeira eu fui parar lá em Kierkegaard e Sartre, no existencialismo. E aí, Kierkegaard e Sartre foram lá e falaram assim, olha, você é responsável pela sua vida, cresce e vira gente. Tu te emenda, pelo amor de Jesus Cristo. Então, assim, ó, você é responsável pela sua vida, você toma suas decisões. Sartre já foi lá escrever o que você fez com o que fizeram de você. Então, a vida ou é controle ou é contingência. E aí eu fui começando a observar dentro dessa proposta que, na verdade, essa construção inteira estava ligada ao quê? Ao que eu fazia da minha advocacia. E como profissional do futuro, na verdade, eu precisava saber trabalhar com gente, porque o meu escritório só cresceria se eu soubesse administrar e cuidar de pessoas. E aí eu falei, opa, tecnologia é saber lidar com gente. E aí eu precisei pegar a minha simpatia inteira e saber que mesmo que eu tivesse num dia horrível, eu não podia, por exemplo, soltar as patas nos outros, porque eles não têm nada a ver com os meus problemas. Nessa brincadeira, eu fui parar lá em Platão, que escreveu um dos livros mais inteligentes que eu vi na minha vida até hoje, que se chama Carmaides, que basicamente Platão vai falar que sabedoria é se irritar com a pessoa certa, pela razão certa, na hora certa, na quantidade certa, do modo certo. E quantas vezes a gente não conta condições totalmente adversas de uma pessoa sobre outra condição em relação a uma condição que nenhuma das outras duas pessoas tinham nada a ver com aquilo. E aí ele vai fazer toda essa construção. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, tem gestão de gente aqui, ok, beleza. Fui lá para uma outra estrutura e vi assim, bom, tem tecnologia, tem gestão de gente, aí tem saúde mental. Então fui para terapia, fui me cuidar, tal, fui cuidar da minha vida. Aí você vai cuidar da sua própria saúde, você vai cuidar, né, dos seus relacionamentos interpessoais, você vai se administrando e ao mesmo tempo fui entendendo como profissional do futuro que o profissional do futuro é essa pessoa que se constrói, entendendo que ele tem que ter sensibilidade para saber o que ele gosta, tem que ter vivência para passar por vários espaços e entender o que é bom, sim ou não para ele, né? O que ele quer, o que ele não deseja, né? Ali viver. Então, você eventualmente vive uma coisa e você fala gosto, quero, ou você vive uma coisa e fala gosto, não quero. Tá de bom tamanho, né? E você trata isso como aprendizado. Você aprende tecnologia, principalmente daqui para frente, isso é muito importante. Então, você não abre mão de tecnologia. Outra coisa, existe tecnologia boa, simples e fácil de ser usada. Existe tecnologia boa, complexa e difícil de ser usada. Se você vai usar tecnologia boa, complexa e difícil de ser usada, lembre-se que você tem que ser um profissional da área de tecnologia especificamente.
Então, assim, vai lá fazer programação como funcionário da área de TI, né? Como funcionários das áreas de programação. Então, aí sim, coisa complexa, difícil, mas que você sabe fazer. Agora, se é formado em Direito, queridos, vamos trabalhar com a tecnologia que nos cabe, né? Que é a parte que nos importa. Então, assim, eu vejo meus alunos se metendo em umas áreas de tecnologia que não servem para nada. Enquanto tem outras áreas de tecnologia que eles são muito importantes e que eles não mexem. Então, é também saber o foco no que efetivamente importa. Né? No tipo de tecnologia que importa. Aí você tem que aprender a lidar e trabalhar com seres humanos e com pessoas, porque se você quiser crescer empreendendo, você vai ter que trazer mais pessoas. Ah, mas não, eu não quero empreender crescendo, eu quero prestar o concurso público, né? Eu quero fazer carreira no concurso público. E querido, você acha que vai fazer o quê? Você acha que vai subir na masmorra e ser juiz lá sozinho? Você acha que você acha que não vai trabalhar no cartório com mais ninguém? Você acha que você não vai ter funcionário? Você acha que você vai ser delegado e que você vai trabalhar na delegacia do quê? Que só vai ter ninguém. Você vai ter que trabalhar com gente o tempo todo e vai ter que ter inteligência emocional para poder lidar com os dias que você tá virado no giraia e que os outros também tá virado no giraia. Que você acha o quê? Que é só você que desconta nos outros quando você tá surtado? Que os outros não descontam também em você? Você olha, a pessoa chega, limpa os pés em cima da gente, ninguém nem viu o que aconteceu, a pessoa chega surtada, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Porque, gente, todo mundo tem seus piores dias. E a sabedoria de entender, e isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, que a agressividade é também um pedido de ajuda. Que a agressividade é também essa pessoa dizendo, né, que tem alguma coisa errada. Aliás, esse é um dos jeitos mais simples que as pessoas tentam pedir ajuda de uma certa forma. Não que isso seja saudável, tá? Mas vejam que as pessoas chegam tão estressadas, tão né, descontroladas, que você já olha no comportamento da pessoa e fala, ih, alguma coisa aconteceu. Então, assim, e aí ter essa inteligência emocional de lidar com os seus sentimentos, de lidar com outras pessoas, de saber o momento certo de fazer essa aproximação. E aí, tanto para empreender como para conviver com outras pessoas. Assim nós como professores, assim nós como alunos. E aí eu comecei a ir vendo que esse profissional do futuro ele vai ter que entender da área que ele trabalha, porque ele se coloca como especialista e pode sim ser responsabilizado profissional e civilmente por não fazer bem o que ele disse que faria. Ele tem que entender de tecnologia, porque o futuro só vai facilitar a vida dele com a tecnologia. Tem que entender de pessoas e de si mesmo, isso é muito importante. Tem que experimentar para descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz bem, o que ele não faz e como ele pode melhorar isso. E dentro dessa composição, e aí eu me debati no final dessa experiência com um conceito que vem da década de 50, que é o conceito de um profissional nexialista, e que é um conceito cunhado como o nexialismo, que basicamente é o seguinte: o tema foi cunhado por um autor, né, e a ideia foi construída por outro, mas é um livro escrito na década de 50, e esse livro escrito na década de 50 conta a história de um grupo de pessoas, é como tipo se fosse um Star Trek, um Perdidos no Espaço. Então são pessoas que vão desbravar fronteiras numa nave espacial lá na Casa do Chapéu, do outro lado da galáxia. E aí essas pessoas, elas têm um problema e elas precisam começar a ter que resolver os problemas nessa nave espacial. Só que elas são todas especialistas. E elas começam a ter problemas gravíssimos, porque cada um só sabe fazer uma coisa, falta conhecimento, e eles não conseguem resolver os problemas. Até que um dos protagonistas da história vira e fala assim: olha, não vai funcionar isso, a gente vai morrer aqui no meio do vácuo se a gente não começar a aprender todo mundo a fazer um pouco de cada coisa. E ele cunha o termo, o autor cunha o termo, White no livro, chamado de nexialismo ou de nexialista. E o protagonista convence os seus colegas de que todos eles deveriam saber fazer várias coisas. E constrói, dentro dessa história, dentro dessa estrutura, a proposta de que a única forma de sobreviver, então, nesse futuro, é sendo uma pessoa com mais capacidades e com mais competências e com mais estruturas. Isso vem sendo trazido como uma proposta. E é uma colocação perfeita, só que o problema é o seguinte: a gente bate em alguns autores nas últimas 2 décadas, que são autores que eu gosto bastante, eu não estou criticando eles, como, por exemplo, Michael Gladwell.
que escreve, por exemplo, Outliers, que é fora de série, e fala sobre a tese das 10 mil horas. Para você se tornar especialista, você tem que ter 10 mil horas. 10 mil horas lá tocando, 10 mil horas jogando, 10 mil horas fazendo tal coisa. Sim, você pode se tornar especialista. Sim, é muito bom ser peixe grande em lagoa pequena. O problema é que você só sabe fazer aquilo. E o Voltando bom um de ser pouco especialista. mais, voltando mais aqui pro direito, para não pro direito propriamente dito, mas pro que os meus alunos perguntam. Primeiro ano, a coisa que eu mais escuto e que eu escutei quando era antes de entrar na faculdade é: você tem que fazer direito porque tem um leque de opções. Porque você tem um leque de possibilidades no direito. Você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser delegado, você pode ser advogado público, você pode ser advogado, você pode ser professor, você pode ser o que você quiser, é bom para administração. Eu só não Imobiliário. escutei que era bom para fazer cirurgia ocular. O resto eu escutei de tudo. De tudo. É bom se tiver um negócio, não sei o quê, entender das leis. Administrador de massa. Entender das leis. Você entender das Ninguém, leis. Como? ninguém te enrola. Você pode ser Isso! Ninguém te enrola. O que é esse leque de profissões? E como está esse leque de profissões hoje, nessa Sim. nova realidade nossa? Bom, eu separaria essa estrutura de leque de profissões pelo que a gente conhece como básico, né, a partir da construção do passado, antes de pensar um pouquinho no futuro. Estruturalmente falando, esse leque de profissões está separado entre o setor público e o setor privado. Então, assim, se você vai para o setor público, queria dizer para vocês que meus sentimentos, o setor público já não é mais como era antes. Credo. Sim, Tem gente que vai tem ter um salário sonhos. fixo. Você vai ter um salário fixo, se é uma coisa que você quer, e se você quiser uns títulos aí, o setor público arranja uns títulos para vocês, né, uns status, assim, tem gente que gosta dessas coisas, mas, Habilidade. né, tipo, umas estabilidades, assim, funciona. Mas, assim, né, hoje a gente já está num tempo que os órgãos de administração e gestão do setor público contam cada parágrafo que você escreve. Então, foi esse o tempo, tá? Então, assim, e a tecnologia corre contra, né, os funcionários do setor público para que eles trabalhem. E, para além disso, as vagas no setor público estão cada vez mais escassas, porque no nosso sistema e no nosso futuro, né, histórico, daqui em diante, nós estamos diminuindo a máquina e não estamos aumentando ela, porque naturalmente a máquina vai se enxugar. Então, são menos vagas e a concorrência está assim, ó, na estratosfera. Isso é uma questão. Segunda questão, no setor privado, ou você vai empreender ou você vai trabalhar como empregado. Se no setor privado você for trabalhar como empregado, você estiver dentro do que a gente chama de empregabilidade, eu sugiro para você que você arranje títulos, mas que esse título, né, comece a chamar a atenção para o seu currículo, porque as pessoas elas vão observar se você efetivamente tem formação. Mas no setor privado, você não vai ficar pelos seus títulos, você vai ficar pelo que a gente chama da sua formação por competências. Ou seja, no setor privado, as cabeças não rolam por duas condições. Ou porque você realmente sabe fazer alguma coisa porque você é competente, ou porque você tem costas quentes com alguém. Então, assim, se o seu caso é o segundo, que bom que você nasceu filho de alguém, que bom que você nasceu sobrinho de alguém, que bom que você é herdeiro, Pedestais. né? Então, assim, eventualmente a gente Pedestais de nasce. privilégio. Então, e privilégio existe, tá? E assim, eu sei que a gente tem que lutar contra privilégios, mas é muito engraçado, assim, porque, né, eu tenho, enfim, os meus privilégios, eu tento lutar contra eles, e pelo contrário, eu tento lutar para que as pessoas tenham todas as mesmas condições, mas eu não tenho, por exemplo, os privilégios de ser herdeiro, tal, e tudo mais, dentre outras condições, mas fico imaginando que as pessoas que têm, né, elas não querem abrir mão deles. Então, dentro dessa composição, se você tem, é uma condição. Mas as pessoas que vivem aqui, né, na base do mundo real, tá? Pessoas que vivem aqui na Terra, elas precisam do setor privado, empregadas, entregarem currículos por competência, né, e fazerem por onde.
E se você for empreender, você vai ter que começar do zero, vai ter que começar ali de baixo, vai ter que se construir, você vai ter que ser multiprofissional e multifacetado. Você tem essas estruturas. Depois disso, É você tem aquele algumas profissional do estruturas. futuro que nós falamos. É aquele profissional do futuro que nós falamos, ele vai ter que entender, né, de todas essas condições. De qualquer forma, tanto no setor público como no setor privado, empreendendo ou trabalhando como empregado, você vai ter que entender de tecnologia na sua área de atuação, você vai ter que entender de comportamento pessoal e humano para saber lidar com as suas intercorrências e com as intercorrências dos outros, né, para poder saber conviver e viver bem. Você vai ter que ser empático, né, porque a gente já está cansado de gente, e eu vou usar essa palavra que me perdoe, e se eu for um pouco grosseiro, a gente está cansado de gente escrota no mundo, né, o que a gente quer começar a conviver com gente decente. E então a gente quer conviver com gente educada, a gente quer conviver Com com gente empatia. respeitosa, empatia, a gente quer conviver com gente, né, boa de se conviver, né? Então assim, né? E eu Agradável. não sei você, mas eu tô chegando naquela fase da vida que eu já quero conviver com gente que traga alegria, né? E que agregue. Então, assim, então para todas as áreas você vai precisar dessas competências do profissional do futuro, tecnologia, desenvolvimento de relações sociais. E para cada qual você vai precisar entender se você tem essa estrutura, entendo dessa forma. Mas sempre olhem para dentro primeiro, sempre olhem para dentro primeiro e depois vocês vão ver esse caminho que vocês vão construir. E tentem, por favor, experimentar. Principalmente se vocês são jovens, podem. Experimentem para descobrir o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Com relação em carreira, eu sempre tenho assim uma experiência no aspecto de escolhas. Eu acho que eu não falei isso em uma live, eu vou falar agora, mas quando eu escolhi ser professor, eu ouvi muitas pessoas falarem, deixa disso, já tem um monte. E para que você vai querer ser professor? Nossa, demora muito, a carreira é muito demorada, a carreira é muito longa, tem que ser uma carreira mais rápida. E eu sempre vi um mercado cheio de profissionais ruins. Então, assim, um conselho de coração que eu dou para todo mundo que está assistindo essa live. O mercado está cheio de pessoas péssimas. Não seja mais uma. Se você realmente Nossa. quer ser juiz federal, vá, estuda. Vai demorar 3, 4, 10 anos que for. Se você tem essa oportunidade dentro aí dos seus privilégios, poder estudar. Se você quer ser um advogado, está lotado de advogado. Então, seja um advogado melhor, ou seja o melhor, ou busque ser o melhor, busque estudar, fazer especialização, fazer um mestrado profissional, um mestrado acadêmico, se especializar em determinada área. Ah, professor, o meu sonho é ser advogado de família, mas tem um monte. Meu querido, o mercado é cheio de gente incompetente, não seja mais um. Busque a sua competência, busque ser um profissional melhor, busque ser uma pessoa melhor, tá? E aí, quando me falavam isso, eu sempre falava, né? Por que estão me falando isso? A gente só tem mais 2 minutos. Por que estão me falando isso? Posso, nesses 2 minutos forte para ficar salvo nessa live sobre isso, que talvez Pode. por outra estrutura, eu gosto muito das cartas que Darwin escrevia. E Darwin escreveu uma carta para o primo dele que dizia o seguinte: Darwin era bem desbocado, e eu gosto bastante de Darwin por causa disso. Eu sou um pouco desbocado também, então talvez seja por isso. Darwin escreveu assim para o primo dele numa das cartas, né, enquanto ele estava em viagem, que salvo os idiotas, as pessoas não diferem muito em intelecto, mas só em esforço. Sejam esforçados. Eu gosto muito de um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que foi sobre Maravilha. culhão. E aí ele fala assim, gente, você, nasceu, tem neurônio à vontade, tem capacidade, já tem a aula, por que não vai fazer a experiência de ler um texto complexo? Eu estava falando sobre Kant, né? Mas é isso, é buscar o seu melhor. Buscar ser melhor para você mesmo, e lógico, no seu trabalho, isso vai refletir na sua vida e tudo mais. Essa live já está parecendo quase live de autoajuda. Ai, gente, que lindo nós somos, então. Então eu queria, Rô, agradecer muito, já está acabando Obrigado. em 30 segundos. Muito obrigado. E não percam a live da semana que vem, tá, galera? Tchau, tchau. Obrigado.
Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais. Amém. Tchau, tchau.